Ótimo. Então, antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estiverem a ouvir aqui nosso episódio Livewire com o Dr. Manuel Moreira, e quero dizer rapidamente porque é que o Manuel Moreira está aqui. Ele é uma pessoa que tem uma vida muito variada, nasceu numa casa de agricultores, foi sempre uma criança, enquanto criança, uma criança muito um bocado fora do normal, sempre muito bom aluno, com múltiplos interesses, e a vida levou em múltiplas direções, desde uma carreira académica interessante até as medicinas alternativas e muitas mudanças radicais ao longo da vida, o que por si já diz um bocado do tipo de pessoa que é, né? Porque nem todas as pessoas gostam de fazer mudanças radicais, e ele fez muitas e continua a fazer algumas. E então hoje temos aqui a companhia do Dr. Manuel Moreira para nos falar acerca das suas histórias de superação e de sucesso, e por isso quero agradecer a ele, claro, a ti, Manuel Moreira, e claro a todas as pessoas que nos estão a ouvir. E dito isto, então vamos começar a nossa conversa muito informal e vamos falar daquilo que trouxe aqui, que é um bocado a tua história, né? Eu acho que, por que razão é que achas que a tua história pode ser inspiradora ou interessante para outras pessoas? Esta é uma pergunta difícil, mas é fixe tu poderes responder. É porque, no geral, e daquilo que eu tenho observado, as pessoas têm tendência a menosprezar as suas próprias capacidades. E embora, em termos intelectuais, isso possa ser bastante fácil de entender, na prática as pessoas estão sempre, como se costuma dizer, usando um pouco de gíria, estão sempre a fugir com o rabo à seringa, né? Portanto, quando surge uma dificuldade, a tendência da maioria das pessoas é fugir. Evitar a dificuldade, não é? Evitar a dificuldade. Sim, sim. E quando surge um problema, a maioria das pessoas, em vez de enfrentá-lo e tentar resolvê-lo, arranja desculpas para fugir. E uma das frases que eu penso que foi a frase mais importante que eu vi no Facebook até hoje, toda a minha vida, foi uns 3 anos atrás, foi a seguinte: dizia assim: quem tem interesse arranja meios, quem não tem interesse arranja desculpas. Eu partilhei essa frase e, de facto, portanto, essa frase é paradigmática, né? E portanto, eu pretendo, dentro das minhas possibilidades, deixar algo de muito valioso para a humanidade, para a posteridade, e tem a ver precisamente com a questão da independência e da pessoa ser capaz de resolver os seus próprios problemas. Eu, por exemplo, quando as pessoas vêm a uma consulta comigo, no tratamento, que eu normalmente não separo a consulta e o tratamento na mesma sessão, acaba por ser uma aula, não é? Portanto, inclusive, numa das últimas reuniões, a pessoa acabou mesmo por dizer isso, né? Acabou por sentir isso. Porque, ao contrário do que, pelo menos, daquilo que eu sei que é habitual, eu procuro sempre sensibilizar a pessoa para que ela perceba, para que ela entenda porque é que surgiu aquilo, né? E procuro dar ferramentas para que ela própria, mesmo sem mim, consiga resolver. Quando a pessoa vem aqui, eu ensino, por exemplo, a fazer compressas em casa, compressas de gengibre, ensino exercícios, procuro mudar também, com o devido respeito para pessoas, procuro mudar a mentalidade, o mindset. Ok. Então, podes dizer que quando alguém vai a uma consulta contigo, tu fazes algum tipo de terapia, já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas tu tentas que não somente tratar aquela pessoa, mas educá-la numa certa direção, para ela não voltar a precisar de ti, pelo menos tão cedo, para poder tomar conta da sua própria saúde e ser responsável pela da direção da própria vida. Isso é o que faz o mentor, né? Não é propriamente um doutor nem um terapeuta, né? É mais um mentor. No teu passado, tu tens muitos sucessos e muito grandes em termos profissionais. Eu gostava de saber, sei que tens origens humildes, pelo menos foi isso que eu entendi.
a nível, os teus pais eram agricultores. Eu reparei, quando tu contaste a tua história, achei deliciosas algumas partes, nomeadamente que ao domingo a tua mãe matava uma galinha para vocês comerem, e criavam gado e tal, mas a carne realmente não era assim muita, e então matava uma galinha para vocês comerem. E também achei muito curioso, porque eu também vivi isso, de tu gostares muito de ler e lês tudo o que te aparecia à frente, não só as coisas da escola, mas outras também, né? E havia umas carrinhas cinzentas, todas pareciam de lata, todas bicudas, da Fundação Carlos Gulbenkian, que faziam distribuição de livros, né? E prestavam livros por aí fora, e passavam pelas aldeias e faziam isso. Também passava pela minha aldeia. Quando ouvi a tua história, tu contaste isso, eu achei muito curioso, porque eu li toneladas de livros que vinham dessa biblioteca itinerante da Fundação Carlos Gulbenkian, e levavam os livros pelas aldeias fora, né? De outra forma não tínhamos acesso a livros de forma nenhuma, e portanto foi uma forma espetacular nós temos acesso a outros livros. Eu desde miúdo fazia isso também, e então achei muito curioso. Eu não ouço falar disso há décadas, e achei muito curioso tu referires esse episódio. Isso leva-me a pensar nas tuas origens mais ou menos humildes, né? E dos sonhos grandes que tu tinhas e que tu começaste a fazer crescer enquanto eras criança. Queres-me falar um bocadinho sobre isso? É assim, uma das coisas que eu me lembro de sentir e de pensar em criança era de viver bem. Eu aspiro também a ter uma vida longa, e é isso que eu procuro também incutir nas pessoas, mas quantidade, falando filosoficamente em termos genéricos, a quantidade é complementar, o principal é qualidade. E, portanto, independentemente de viver muito ou viver pouco, eu pretendo viver bem no sentido profundo da palavra, né? E isso sempre foi uma coisa que esteve presente ao longo da minha vida. E eu lembro-me, por exemplo, na Páscoa, que às vezes oferecíamos geralmente um pacotinho daquelas amêndoas, né? Daquelas amêndoas cobertas de açúcar, né? E eu lembro-me, ainda eu não sonhava nada, nem com macrobiótica, nem com medicina chinesa, nem com autoeducação vitalícia. Eu lembro que esse pacote dava-me para um ano inteiro. Portanto, quando eu conto isto, ninguém acredita, não é? Portanto, eu metia uma amêndoa à boca, eu saboreava aquilo, portanto, estava ali, não trincava, não é? Deixava até parecer a amêndoa propriamente dita. Né? Porque é para durar mais tempo, né? Era para durar mais tempo. E pronto, com isso e outras coisas, com certeza, pronto, fez com que eu fosse, digamos, ganhando saúde, né? Apesar de por muito precária que fosse na ocasião, fui ganhando cada vez, aperfeiçoando, e portanto, hoje, quando chego a esta idade, vejo que a esmagadora maioria dos meus colegas já morreram, não é? Ou outros estão gravemente doentes. Não é? E portanto, tudo é processo. E tudo que acontece, por um lado, devido às circunstâncias presentes naquele momento, ao longo do determinado tempo, né? Portanto, tudo resulta de condições. Portanto, isto é uma verdade lá para Alice, mas que eu nunca me canso de tentar consciencializar as pessoas, que é todo o fenómeno, toda a coisa que existe no universo só existe se tiver condições para existir. Portanto, e isso, embora seja uma verdade lá para Alice, a esmagadora maioria das pessoas não tem consciência disso. É muito interessante. Deixa-me só interromper um bocadinho, porque isso aplica-se em tudo. Eu Claro. gosto de chamar circunstâncias, né? Acho que é equivalente às condições, sim. Sendo uma palavra diferente. Sim. Então, eu gosto muito de dizer na área do empreendedorismo e na área do desenvolvimento pessoal e dessas coisas, que é a minha área onde eu trabalho,
Eu gosto de dizer que as pessoas muitas vezes vão atrás do resultado sem terem criado as circunstâncias, né? Então é sim, tudo muito difícil. Querem ganhar o dinheiro, mas não criaram as circunstâncias, ou seja, não têm nada para vender, não sabem de tecnologia, não sabem de vendas, não sabem de clientes, não sabem atrair pessoas, não sabem nada. Só querem sim, o resultado, mas não criaram as circunstâncias. E então, muito daquilo que eu ensino também, eu na área dos negócios e tu também na área, da saúde, é que se nós queremos um resultado, nós não temos que ir atrás do resultado. Temos é que ir atrás das circunstâncias, criar as circunstâncias, porque o resultado manifesta-se, não é? sim. Se eu quero ter mais saúde, e isso é um caso real, né? Eu há 5 anos atrás estava bastante doente, né? Tinha 25 quilos a mais do que o que tenho agora e não conseguia mexer e tinha indicadores no sangue, tudo quanto era coisas, dizer o médico, próprias da idade, né? E normais, né? Eu acho muito engraçado dizer aí uma coisa dessas. Mas eu fiquei um bocado assustado, eu não quero nada disso. Ele receitou medicamentos para o resto da vida, por causa da tensão arterial e por causa do açúcar no sangue e por causa do colesterol. E diz, não é para te preocupar, é normal na idade. E eu achei que não era normal, não tinha que ser normal, porque nós não fomos feitos para tomar medicamentos. A natureza não nos fez assim, senão os medicamentos cresciam nas árvores, né? E uma vez que eles Claro, claro. não estão lá, é porque não pertencem ao nosso corpo. Acho eu. Então eu pensava dessa forma, então comecei a mudar algumas coisas. E a verdade é que eu nessa altura tive essa consciência. Eu queria o resultado rápido, eu queria perder o peso, eu queria recuperar a saúde e a energia, a boa forma, mas eu percebi que não vale a pena ir atrás disso. Então apareceram muitas solicitações, desde tratamentos estranhíssimos e produtos químicos e coisas assim para perder o peso, todo o tipo de coisas. Sim, E eu achei que isso era tudo atalhos, que isso não era criar condições, isso era tentar ir atrás do resultado sem viver o processo, sem criar condições, sim, sim, sem mudar as circunstâncias. E isso pareceu-me errado. A minha intuição dizia-me, isto não parece bater certo. A sim. indústria do atalho, há toda uma indústria do atalho que quer proporcionar o resultado, e a pessoa não precisa viver o processo. E isso não pode ser bom. Porque nós Claro. sabemos, e eu acho que estamos de acordo em relação a isso, interessa o resultado, né? Interessa ganhar o dinheiro, interessa ter a saúde, interessa ter um bom relacionamento, interessa ter um impacto no mundo. Isso interessa tudo, mas no final das contas, mesmo na hora de nós vamos morrer, né? O que interessa mesmo é a pessoa na qual nós nos transformamos no processo, né? Sim, Isso eu acho que é mesmo assim. E estou a extrapolar um bocadinho. Tu estavas a falar mais da área da saúde, estou a falar mais da área do empreendedorismo e dos negócios. Mas, na realidade, nós, seres humanos, somos tudo. Né? Eu sou uma pessoa que faz marketing, mas também sou uma pessoa, né? Tenho um corpo e como e bebo e faço exercício e tenho as maleitas e tenho uma gripe, não sei, de 10 em 10 anos ou de 20 em 20, não me lembro a última vez que tive uma. Mas pronto, sou uma pessoa, né? E então essa parte da saúde é realmente importante para manter os níveis de energia elevados e para nós sermos produtivos. Né? E então eu interrompi-te nessa parte quando estavas a falar das condições. sim. Provavelmente o teu trabalho enquanto terapeuta vai muito nessa direção de criar as condições, ou seja, muito mais preventivo do que a nível dos tratamentos. Estou a pensar bem ou não? Sim, sim. Portanto, eu penso que aqui a palavra até mais adequada é educativo, não é? Hum, Porque preventivo, embora seja verdade que seja preventivo, mas por vezes também essa palavra, como tantas outras, são pervertidas, não é? uhum. Por exemplo, na medicina convencional, por exemplo, dão-se vacinas e fazem-se uma série de coisas oficialmente preventivas que de Não, sim, sim, entendo. prevenção não tem nada. Até se receitam antibióticos preventivamente para a pessoa não ter que apanhar uma infecção, né? E a pessoa não tem nada, está perfeitamente saudável, mas dão aquilo à Sim, pessoa. então, além de não ser preventivo, até é prejudicial e Uhum. até porque adormece as pessoas e adormece a consciência das pessoas. Não, entendo, quer dizer, concordo contigo, sim. A palavra prevenção não é muito feliz, sim. Sim, sim. Portanto, é questão de fazer a pessoa tomar consciência, consciencialização, né? Portanto, educação e consciencialização e procurar que a pessoa se autorresponsabilize. Portanto, é educação para a autorresponsabilização e para a autoconsciencialização. Isso é muito interessante. É, 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 porque principal é dentro.
complementar é fora. Isso portanto, uma das ferramentas filosóficas, digamos assim, mais importantes que eu aprendi na minha vida foi aprender a discernir entre principal e complementar. Né? O que é principal? É o sono ou é a vigília? Né? O que é principal? É inspiração ou expiração? E é curioso que, assim, à primeira vista, as pessoas pensam exatamente o contrário. Né? Então é muito importante essa questão do que é principal, o que é complementar. Por exemplo, na questão, se ponhamos da alimentação, o que é principal? É o sabor ou é o efeito fisiológico que isso tem? E assim por diante. E agora vou-te fazer uma pergunta difícil. Sim. Tu disseste aí o que é principal. É inspirar ou expirar? Então, o que é principal? Eu vejo as duas principais, não sei. Mas essa ideia de duas principais faz lembrar aquela ideia muito em voga hoje em dia da igualdade. Né? Igualdade não existe no universo, nem em matemática. Né? Mesmo aquele sinal com dois tracinhos que se chama de igual, em sentido profundo, não significa igual. Significa equivalente. Né? Mas equivalente também não existe nada equivalente. Porque, por exemplo, quando dizemos 3 mais 2 igual a 5, é mentira. Porque 3 homens mais 2 mulheres não é igual a 5 homens. Ou não é igual a 5 mulheres. E assim por diante. Portanto, não existe equivalência em sentido profundo, nem existe igualdade. Igualdade é tudo que não existe mesmo. Né? Então, nunca pode ser as duas coisas principais. Né? Há sempre uma que é principal e outra que é o complementar. O mais que pode acontecer é que em determinadas circunstâncias uma é principal e outra é complementar. E em circunstâncias diferentes pode ser o contrário. Mas num dado momento e num dado lugar, inexoravelmente, apenas uma é que é principal. E as outras são complementares. Né? Ok. Isso podemos levar, não sei muito bem em que direção, mas o meu interesse realmente, aqui na nossa conversa, Sim. vai na direção de o que é que pode ser mais útil a mais pessoas, okay? Sim, sim. Dentro das coisas, da forma de pensar e do teu percurso. Sim. O que é que pode ser mais útil e especificamente em relação à tua história, de onde é que tu vens? Tu foste professor de matemática, certo? Sim, embora não por vocação, pronto, foi uma questão de circunstância. Não faz mal, és engenheiro eletrotécnico, não é? Sim, também. Professor de matemática. Sim. Ok. Um belo dia, não sei o que é que te aconteceu, Sim. mas começaste a ser terapeuta Sim. e começaste a fazer coisas que eu não sei o nome, mas diz-me o nome de terapias que tu fazes. Sim. Diz-me alguns nomes. Que eu... Medicina tradicional chinesa. Por exemplo, né? Então, e dedicaste a tua vida a tratar da saúde, literalmente, Sim. do bem-estar, não só tua, mas de outras pessoas. O que é que aconteceu contigo para tu ires numa direção Sim. em relação à parte das ciências e à parte da tecnologia, né? Como engenheiro eletrotécnico e depois professor de matemática? Sim. O que é que aconteceu para tu, não sei, se calhar um belo dia, aconteceu qualquer coisa e tu decidiste, agora vou mandar isto tudo ao ar e vou mesmo dedicar à medicina tradicional chinesa e às medicinas complementares. Ok. O que é que aconteceu e como é que foi esse processo? Ok, pronto. Antes de mais, eu vou já agora responder à pergunta que me fizeste em relação à respiração, não é? Portanto, a expiração é principal e a inspiração é complementar. Porque se a pessoa tem os pulmões cheios, como é que ela consegue inspirar? Não consegue. Então, o principal é expirar. Né? Inspirar é complementar. Ok. Tá bem, faz sentido. Uma pessoa tendo bem expirado, a seguir pode inspirar. Exatamente. Ok. Tá bem. Assim como, por exemplo, entre sono e vigília, né? A pessoa, à primeira vista, parece que o principal é estar acordado, estar a fazer coisas. Na realidade, é o oposto. Se não tiver um bom sono profundo e recuperador, a vigília vai ser problemática. Né? Então, o principal é o descanso. Né? Ok, então a pessoa... sim, faz sentido. A pessoa pode dormir 4 dias seguidos e estar ali em alfa uma semana, que não tem problema nenhum, mas se a pessoa estiver acordada 4 ou 5 dias seguidos, ela vai desta para melhor. Faz sentido. Realmente faz sentido, Nunca tinha pensado dessa maneira. Ok. E obrigado por ter esclarecido isso. Isso ficou no ar, um bocadinho por responder, mas realmente faz sentido.
E diz-me então o que é que aconteceu, quando é que isso aconteceu, se é que foi uma coisa única ou foi um processo, como é que foi? Não, foi um processo muito longo, né? Muito longo desde criança. E eu em criança andava volta e meia no médico, a minha mãe levava-me ao médico, por este motivo, por aquele, né? Uma vez estava com dor de barriga, a minha mãe levou ao médico, o médico disse que era apendicite, e eu, na minha ignorância, disse, doutor, então se for preciso, opere, porque eu ouvia falar, tirar o apêndice, né? Pronto, tive uma sorte tremendíssima, né, que nem consigo medir, o médico ter sido super honesto e disse, não, isso vai tomar isto e tal, e a partida não vai ser preciso. E assim foi, né? Pronto, mas isto para dizer que eu andava volta e meia nos médicos. Eu lembro, por exemplo, que a respeito da minha sensibilidade, eu, por exemplo, mesmo quando saí da escola primária e fui estudar para o Porto, lembro-me de, no inverno, às vezes só de lavar a cara com água fria já ficava constipado. Né? Era mesmo uma florzinha de estufa, então tu, não era? Sim, e eu lembro, eu depois dos 6 anos de idade, a minha mãe levou-me para a casa dos meus avós, portanto, dos pais dela, né? E eu fui lá criado desde os 6 meses de idade até mais ou menos a idade da escola primária, né? E eu lembro que era muito esquisito para comer, portanto, eles chamavam-me um pelém, dizer que eu era um pelém, né? Portanto, tinha de ser desta forma e daquela, pronto, assim como já referiste aí também, depois em casa, não é? Em casa dos meus pais, quando a mãe matava lá o frango, pá, eu não aguentava aquelas gorduras, aquela pele do frango, então tinha de ser a coxa ou coisa parecida, porque senão eu mandava para o gato, né? Ficava para debaixo da mesa. Né? Pronto, e apesar de eu ter sido sempre o melhor aluno na escola primária e tal, paradoxalmente, eu sentia falta de memória. Eu, por exemplo, quando a professora mandava, o professor, por exemplo, quando fazia um ditado e errava uma palavra, o professor mandava geralmente fazer em casa, assim, repetir a mesma palavra 5 vezes e tal. E, em vez de 5 vezes, escrevia 50, 100, até aquilo ficar memorizado, não é? Gostavas de sofrer, não é? Gostavas de fazer os castigos na Não, série. eu não gostava de sofrer, eu gostava era de vencer, não é? E gostava de estudar, não é? Eu adormecia. Sim, tu dizes, adormecias e? Eu adormecia a estudar. Na altura não tinha eletricidade em casa, tinha uma candeia de petróleo, e eu, como era também muito friorento, eu fechava-me dentro de uma sala, lá da casa dos meus pais, com as portas fechadas por causa do frio, sem ter consciência que estava a me intoxicar, não é? E acordava às vezes às 5 da manhã a dormir a estudar. Às vezes pedia um irmão para me acompanhar, para ficar lá comigo. Então, sempre gostei de estudar. Ok. Então, mas tu, a vida, ou alguém, ou o que é que aconteceu, levou-te na direção das ciências e depois tiraste engenharia Sim, elétrica e essas coisas. sim, porque eu, como, por exemplo, uma das coisas que sentia era essa falta de memória. Uma ocasião ia para a escola, na escola primária, e eu já ia quase a chegar à escola, e um colega chama-me a atenção, um colega que morava lá mais perto, vamos lá, onde é que está a pasta? Onde é que está o E eu, quer dizer, lá vou eu para trás, quase meia hora de caminho, buscar os livros. É assim, só te esqueces a pasta uma vez, tens que andar 1 hora de caminho por causa disso, esse é um bom remédio. Conclusão, depois apareceu um livro em casa, de desenvolvimento da memória, e eu comecei logo a estudar no livro, não é? Comecei a estudar no livro, aí aconselhava determinados alimentos, aí eu comecei logo a comer esses alimentos. Eu dizia para comer nozes, não sei o que mais, tá? Lembro, não é? E, portanto, aí comecei logo a mudar a alimentação, não é? Depois, mais tarde, vinha uma ocasião, fiquei constipado depois de ir da tropa. Um colega meu, na altura trabalhava nos telefones do Rio Porto. Na tropa ninguém se constipa, não é? Na tropa dão lá umas injeções manhosas e lá ninguém se constipa, não é? Ok, mas
quando eu voltei, constipei-me e um colega sugeriu-me que eu tomasse um chá com limão, com mel, não sei o quê. E aconselhou-me também nos livros da editorial Natura. O que é que eu faço? Vou à Porto Editora, que era a livraria mais importante aqui do Porto na época, e eu perguntei se tinha alguns livros dessa área. Eles trouxeram uma série de livros. O que é que eu fiz? Comprei os livros todos. Né? Comprei aqueles livros todos sobre aquele assunto, né? Sobre saúde, medicina natural. Aí, um dos livros, esse livro mudou radicalmente a minha vida, que é um livro chamado A Medicina Natural ao Alcance de Todos, de Manuel Azaeta Arraran. Tinhas quantos anos nessa altura? Eu nessa altura, eu tinha vindo da tropa, portanto, eu teria 21, eu tinha pai 25 anos, por aí. Ok, ok, sim, já eras adulto, ok. Sim, entretanto, já me tinha casado, eu casei-me com 25 anos, tinha casado há pouco tempo, não é? Sim? Okay. Então compraste os livros todos lá da livraria e depois? Um dos livros chama-se A Medicina Natural ao Alcance de Todos, de Manuel Azaeta Arraran, que é um autor chileno, não é? Pronto, que inclusive esteve preso também, às vezes, tal, pronto, por estar a fazer medicina natural, não é? Lá no país dele, não é? No Chile. Pronto, e aí eu comecei também logo a fazer o que ele dizia, comer à base de frutas, oleaginosas e saladas e tal. Ia fazer um banho de vapor, que ele chamava o banho de lavagem do sangue. Pronto, eu lá improvisei aqui com uma cadeira de prima e não sei o que mais. E comecei... É engraçado. Quando uma pessoa tem um entusiasmo sobre alguma coisa, arranja sempre maneira. Como tu disseste há bocado, não é? Quem quer arranja-me uma forma, um meio, quem não quer arranja uma desculpa, né? Então improvisaste aí uma forma de tomar banho de vapor e tudo. Quem tem interesse arranja meios, quem não tem interesse arranja desculpas, né? Pronto, aí eu comecei a fazer isso e continuei e tal. Continuei. Pronto, e senti que a minha saúde foi melhorando, né? Assim, o aspecto anémico e tal, pronto, foi melhorando. Só que, a partir de certa altura, já passado uns meses, meio ano, eu comecei a sentir assim alguma fraqueza e tal. E, por outro lado, eu queria estudar mais e aprender mais. Um dia passei num restaurante, que agora não existe, ali no Porto, lugar no Minho de Vento, e dizia, serve refeições macrobióticas e vegetarianas. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Pronto, mas entrei no restaurante e perguntei, olha, conhecem alguém que faça isto assim, assim? Conhecemos o senhor aí em frente, o senhor Pereira e tal. E eu, Zaz, vou ter em frente ao estabelecimento, pedi para falar com o senhor, disse, olha, isto é assim, assim, pá, eu estou a fazer esta alimentação assim, assim, mas eu gostava de aprender mais, gostava de me aperfeiçoar e tal. Olha, o senhor tem disponibilidade para ir a uma reunião hoje e tal? Sim, e tal. Conclusão, fui logo nesse dia a uma reunião, e o que era essa reunião? Era uma reunião em casa do meu senhor, o engenheiro Armindo Guimarães, que tinha tido um cancro no intestino, portanto, estava hospitalizado. Então, faziam-se reuniões em casa para mostrar exatamente o quê? Portanto, aquilo foram pessoas que tinham frequentado um curso de culinária macrobiótica, e depois, com umas senhoras japonesas, por visto, que eu nunca conheci, né? E depois de finalizado o curso, essas pessoas passaram-se a reunir em casa desse senhor, né? Ok. Então trocavam receitas e coisas assim, era isso? Sim, portanto, discutimos sobre problemas de saúde e tal, pronto. Até lembro que era muito engraçado que havia lá um senhor que era engenheiro de profissão, era engenheiro têxtil, e ele usava um pêndulo. Então, a minha mulher, na altura era a minha esposa, né? Pronto, e ela cozinhava e tal, e levava uma amostra para ver, para compartilhar, né? Então, chegava lá e ele pegava no pêndulo, a ver para que lado fala. É Yang, está Yang. Então, naquele havia paranoia que fosse Yang era bom, que fosse Yin era mau, não é? Coisas engraçadas. Hoje em dia isso faz nos grupos do Facebook e nas redes sociais, estás a ver? Juntam-se pessoas com interesses comuns para discutir coisas. Naquela altura não havia e então reuniam-se na casa dessa pessoa. Então, muito engraçado. Então, depois, o que é que aconteceu? Pronto, eu, na altura, eu já tinha bastante autoconfiança em relação ao que estava a fazer, do lado do Manuel Acharado, então estava bastante desconfiado em relação a um sistema diferente, né? Ok. Nessa altura tu fazias o quê? Profissionalmente? 25 anos ou 26? Fazias alguma coisa? Eu estava, portanto, eu casei-me desempregado, tinha esperança de arranjar emprego, passado um mês, né? Casei-me em dezembro, e tinha esperança de em dezembro, de janeiro, arranjar emprego, e assim foi, né? Tinha feito uns concursos lá para o TLP e entrei para o TLP.
Né? Portanto, ok. Então eras funcionário da PT da época, não é? sim, era a PT da época, portanto Ok, ok. era A tua qualidade de engenheiro eletrotécnico, é? sim, isso, portanto, eu terminei em 1980, né? Pronto. Não, Ok. eu depois de já estar casado, é que fui estudar engenharia Foi eletrotécnica. depois, ok. Não, Depois. impecável, impecável. Tens um percurso muito engraçado, muito Sim, engraçado. eu tirei o curso durante 6 anos seguidos a estudar noturnamente, né? Eu trabalhava de dia e estudava de noite. Ok, espetáculo, espetáculo. Ok, então foste lá à reunião dessas pessoas que comiam de forma esquisita e tinham pêndulos para avaliar se a comida era boa ou não. Sim, e pronto, aí eu fui, quer dizer, como a curiosidade era maior que a dúvida, eu depois fui experimentando a nova versão, né? A macrobiótica, em vez do vegetarianismo, digamos assim, ou do Ok, naturismo, né? E então a minha a senhora, portanto, a mulher minha, começou a cozinhar cada vez mais à maneira da macrobiótica e tal. Até que eu acabei por concordar mais com isso e abandonei o sistema anterior. Portanto, mudei também, mais uma vez, radicalmente. Né? Portanto, ok. e esse é o critério que eu sigo até hoje. Né? Mas, entretanto, depois, um dia, portanto, tive conhecimento que ia haver um curso de shiatsu, de massagem shiatsu, né? Mas eu estava a estudar precisamente engenharia eletrotécnica. Então, e as aulas eram à noite. Portanto, e o curso também era à noite. Portanto, eu não podia estar em dois lados ao mesmo tempo. E também não me convinha estar a faltar às aulas. Então, o que é que eu arquitetei? Mais uma vez, a tal questão, quem não tem meios, quem tem interesse arranja meios. Imagina o que é que eu fui e o que é que eu fui imaginar e fazer. Né? Como eu não podia ir, falei com a minha mulher e disse: Olha, Arminda, isto assim assim, pá, eu tenho aulas, olha, então faz favor, vais tu às aulas por mim, pá, e depois dizes como é. E assim foi. Ela foi frequentar o curso, na minha vez, sem ter nenhum interesse no curso, né? Só por mim. Né? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? No final do curso, o professor eh, lá convidou para um jantar de confraternização, que é. E a minha mulher, na altura, pronto, levou também uma coisa para confraternizar e tal. Aí o professor ficou entusiasmado com as iguarias que a minha mulher levou e disse: Olha, devia abrir um restaurante. Se o lugar abrir um restaurante. Conclusão: lixou-me a vida. A partir daí, olha, aí ficou aquilo da cabeça da minha mulher e conclusão: em 1980 abrimos um restaurante. Um restaurante Macrobiótico, macrobiótico. vegetariano, né? Pronto, que continua aberto ainda hoje, né? Portanto, depois quando divorciámos em 89, eu Como é que resolvi se chama? Como é que se chama o restaurante? Suribashi. Suribashi. Sulibashi, ok. Suribashi. Sim. O suribashi é uma espécie de uma tigela de cerâmica estriada por dentro que se usa para fazer molhos, para fazer Ok. determinadas coisas, né? Para ralar. Né? É um substituto de um pilão, portanto, para moer coisas. Né? Só que funciona de maneira diferente, porque enquanto o pilão funciona por pressão, que a gente pega naquela e pressiona, ali não, ali é raspando. Né? Ok. Por dentro, raspa-se com um pauzinho chamado surikogi, e então aquilo vai moendo. Né? Ok. Impecável. Pronto, Ok, então, nesse processo foi quando tu começaste a dedicar-te mesmo, não só de um lado à macrobiótica, né, na tua alimentação, mas também começar a ver a nível profissional que havia aí uma direção, né? Começaste a... o que é que Então, aconteceu? a tua mulher foi tirar o curso de shiatsu, não foste tu, né? Sim. Foi ela. É muito engraçado. E depois pronto, e depois o que aconteceu? E depois o professor dela, como gostou da comida que ela levou para esse jantar de confraternização, sugeriu que ela abrisse um restaurante. Certo. E eu, na altura, tive assim uma intuição de: olha, para o restaurante, olha, vou perder a mulher. E assim foi. Quer dizer, passado 9 anos, divorciámos, né? Ela passou a dedicar-se ao restaurante e tal. Bom, não vou entrar agora aqui em pormenores, mas de qualquer maneira, nesse aspecto ela ultrapassou-me até, né? Porque quis abrir uma coisa para o exterior, para o público, né? Pronto, e continua, né? Pronto, entretanto, devido a termos aberto o restaurante, isto é a tal questão dos há males que vêm por bem, né?
devia ter ao restaurante, um dia entra lá no restaurante um japonês, que eu não sabia quem era, nem de onde vinha, nem nada. Pronto, eu, pela minha curiosidade habitual, pronto, meti conversa com ele e tal, pronto, mas não me lembro já o que é que disse, etc. O que é que eu soube? Passados uns meses soube que ele estava cá em Portugal e tinha aberto um consultório, não é? Aí, epá, eu fui ter com ele e fui-lhe com uma proposta também maluca, né? Porque eu já estava a dar consulta lá no restaurante, no Sorivais, né? E a minha mulher, Consultas de quê? da orientação alimentar, porque eu não Ok, ok. tinha frequentado seminários de macrobiótica. Começaste a dedicar então mesmo à parte da macrobiótica e a reeducação alimentar e dar formação, né, sobre isso. Ok. Sim. Pronto, não tinha curso assim, formal nenhum, mas tinha a experiência própria, em mim próprio e na família, e tinha as aulas de seminários, não é? Não era alojamento de seminários. Não é? Pronto, aí eu fui propor aí ao professor Okai, BioXX Okai, que fosse dar consulta lá para a clínica dele, mas claro, ele disse-me que não. Disse-me que não, ok, eu fui-me embora. Passado para aí meio ano, eu tive um insight, tive assim uma ideia, e fui-lhe com uma proposta diametralmente oposta. Fui-lhe propor ir aprender com ele. Aprender shiatsu, embora já tivesse alguns cursos de shiatsu, mas ir aprender. Aí ele aceitou, e eu ofereci-lhe para ir de graça, porque eu estava a trabalhar de graça, né? Porque eu estava a dar aulas, na altura já era professor de ensino secundário, né? De matemática, e então, portanto, ganhava, a minha esposa também, portanto, já tinha lá o restaurante naquela altura e tal. Pronto. E assim foi. Aí ele aceitou, pronto. Nesse processo, eu estive lá 3 anos e pico, né? E devo ao professor Kai ter mudado a minha vida nesse aspecto profissional e não só, né? Porque depois o resto vem por acréscimo, né? O professor Okai também teve a gentileza de me sugerir que eu fosse aprender acupuntura. Né? Então, eu depois andei à procura de curso e tal. Na altura havia um curso aqui na Universidade, aqui no Porto, no Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, só que esse curso era só para médicos, de medicina convencional. Portanto, não consegui entrar. Aí andei procurar aqui, procurar lá, portanto, até que um dia também, mais uma vez, no restaurante de Sorivás, né? Os tais males que vêm por bem, mais uma vez, o que é que acontece? Um dia vem uma pessoa de Lisboa e afixa, deixa lá um papel afixado no Suribashi a anunciar um curso de medicina chinesa, acupuntura e tal. Ou seja, e eu frequentei esse curso com o professor Ricardo Salvatore, né? Que vive em Lisboa, né? E foi o único curso que foi dado no Porto, inclusive. Se eu não tivesse aberto o Suribashi, né? Se calhar se não me tivesse divorciado, não sei como é, quer dizer, não tinha tido acesso a isso. Tirei esse curso, depois, ainda não contente, tirei um outro curso também na Escola Superior de Medicina Internacional Chinesa. Tirei 2 cursos de Medicina Internacional Chinesa. Ok, é engraçado que tu estás a referir aí algumas coisas, nomeadamente tu disseste várias vezes a expressão há males que vêm por bem. Na verdade, não há males. O que há é circunstâncias, né? E há condições. Então o que aconteceu? Foste criando condições para as coisas começarem a manifestar, né? É o que acontece quando nós tomamos decisões. E então vamos tomando pequenas decisões, micro decisões aqui, ali e ali, como essa de abrir o restaurante. Aliás, a micro decisão de tu aprenderes a macrobiótica, depois de aprenderes, de dedicares a macrobiótica, a decisão de aprenderes o shiatsu, mas estavas a estudar à noite e a trabalhar de dia, mandar a tua mulher para lá, para ela tirar o curso, depois levá-la à macrobiótica e depois ela decidir, vou levar aqui uns apetites, uns xiripitis que eu fiz aqui na minha casa para levar para lá. Se reparares, é um encadeamento de pequenas decisões que levaram a abrir um restaurante, que já não é uma pequena decisão, uma decisão grande. Sim. E com essa manifestação dessas circunstâncias grandes, começaram a aparecer outras que tomaram outra direção, não é? Então, é muito engraçado, é muito interessante perceber quando nós estamos num determinado ponto, olhar para trás e começar a ver os pontos todos que quando nós estávamos a vivê-los, parece que não tinham grande ligação uns com os outros, né? Mas quando nós chegamos aqui onde nós estamos, olhamos para trás e a gente consegue ligá-los todos e perceber que afinal parece que há aqui uma inteligência qualquer de manobrar as coisas para produzir um determinado resultado. E na verdade somos nós, com as nossas pequenas decisões, nós com a nossa visão, os nossos desejos, que vão nos levar a tomar decisões, que nos levam a fazer pequeninas coisas, às vezes maiores, às vezes mais pequenas,
como é facto, tu vis um restaurante macrobiótico e vegetariano no Porto e se eu vou lá ver, e podias chegar lá e comer e ir para casa. Mas não, eu quero aprender mais sobre isso, o que é que me pode ensinar. O homem ali em frente, o Sr. Pereira, ele ensina. Depois falar com o Sr. Pereira, se fosse uma pessoa envergonhada, dizer, se é melhor não, se calhar ele não me vai apoiar, se calhar não vai dizer nada, se calhar não vai deixar, se calhar vai achar que sou maluco, e não indo, digo, era tão fácil não ir como ir, naquele momento, atravessar a rua ou ir para casa. E às vezes uma pessoa fica assim, se calhar agora não dá jeito, ou porque é tímida, ou porque não quer mudar um bocadinho, sair um bocadinho da zona de conforto. Então, não se quer expor um bocadinho. E então, às vezes, por causa disso, a vida leva direções estranhas e a pessoa acaba por dar consigo em sítios onde não gostaria de estar. Mas está. Exato. Olha para trás disso, eu tenho um azar desgraçado, eu não sei porque é que estas coisas mais me acontecem, porque é que a minha vida não tem sentido nenhum, eu não sei porquê, eu sou um desgraçado, não tenho sorte nenhuma. Na realidade, essa vida foi construída ao longo do tempo com pequeninas decisões, pequeninos nãos ou oportunidades. Exato. Uma oportunidadezinha aqui, aquela pessoa não me apetece, porque a pessoa não está a ver o alcance das pequenas decisões que estamos no dia a dia. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que quando tomamos uma pequena decisão, essa decisão, nós fazemos alguma coisa, como tu foste decidir, passaste na rua, viste o restaurante, ok, vou entrar. Podias igualmente não ter entrado. Sim. Entrar ou não entrar no restaurante é uma decisão assim tão complicada, tão importante que vai mudar a tua vida? Não. Naquela altura, não faz diferença nenhuma. A minha vida continua exatamente como está. Entre ou não entre. Sim. Mas hoje, olhando para trás, percebemos que não. A vida mudou completamente por causa de teres tomado essa pequena decisão de ter entrado nesse restaurante e depois teres a seguir a essa decisão, a essa oportunidade que tu tiveste, tomaste uma decisão, disseste sim e entraste, e a seguir perguntaste e ele disse, olha, vais falar com aquela pessoa e tu voltaste a dizer sim. Sim. E a seguir ele diz, vais à reunião à noite e tu voltaste a dizer sim. Então, cada sim abriu uma nova janela, uma nova oportunidade que estava escondida no início. Tu, quando passaste na rua, não podias saber que a tua mulher ia fazer um curso de shiatsu por ti, que ela ia levar os acipipos lá para a reunião e que ias abrir um restaurante. Não podias saber. Claro. Mas, na verdade, essa pequena decisão desencadeou uma quantidade de oportunidades e de acontecimentos que te levaram na direção em que tu estás hoje. Sim. Essa lição retirada dos episódios, estes episódios da tua vida, são brutais. Tu, quando eras criança e estavas doente e um dia decidiste, eu vou ler este livro, tanto podias ter lido como não ter lido. Não era assim uma grande decisão. Mas imagina, essa decisão levou-te a ir ao Porto, à livraria, comprar os livros todos que lá havia, e depois começaste a mudar a tua alimentação por causa do livro que estava no monte do chileno. Sim. Ok? Começaste a ser mais autoconsciente em relação à tua própria vida, à tua própria alimentação, à tua própria saúde. E esses pequeninos passos levaram-te diante de um restaurante de macrobiótica vegetariano e dizer sim e seguir um caminho. Sim. É tão interessante observar, olhando a história desde o fim para trás, perceber como é que os pontos estão todos ligados e como é que as pequenas decisões ao longo do tempo nos levaram numa determinada direção. Isso é brutal. E a tua história está cheia destes pequenos episódios, não é? Por isso é que nós estamos aqui hoje a falar deles, não é? Exato. Agora, tenho uma pergunta muito, muito direta para te fazer. Em que é que tu consideras que tu és um caso de sucesso? Eu sei que tu és, não é? Todas as pessoas que te conhecem sabem que tu és. Mas uma coisa é o que as pessoas de fora dizem, outra coisa é a tua autoconsciência. Porquê é que tu achas que és um caso de sucesso na tua profissão e na tua vida no geral, okay? Também em termos pessoais? Em primeiro lugar, porque eu sou do género de não desistir. Né? Portanto, quando tenho um sonho, quando tenho um objetivo, pronto, eu faço tudo por tudo para alcançar. Né? Por outro lado, pronto, eu considero que ninguém existe isolado. Portanto, todos nós
fazemos parte de um universo infinito, não é? Em sentido lato, e em sentido mais restrito, todos nós dependemos uns dos outros, não é? E nesse sentido eu procuro ser útil às outras pessoas, procuro dar o meu melhor, e há uma coisa que eu considero e que digo muitas vezes às pessoas, que eu lembro de uma canção brasileira, que não me recordo o nome, mas lembro de criança de ouvir essa canção, que dizia mais ou menos isto: tudo está no seu lugar, não é? Então, tudo está no seu lugar. sim, Graças a Deus. exatamente. Graças a Deus. Ok, Eu sei, então, canção música, canção música. ok. Então, isso quanto a mim tem uma mensagem muito profunda, que é o seguinte: as pessoas têm ideia, pronto, que fulano é mau, ou que fulano é assim, ou que fulano é assado, não é? Na realidade, por exemplo, ou que isto é injusto, ou que é injustiça, na realidade, a coisa má não existe, não é? A coisa injusta também não existe, relativamente falando, não é? Porque, como falámos há pouco no início da nossa conversa, tudo quanto existe no universo é resultado de condições, ponto final parágrafo. Portanto, só acontecem fenómenos se houver condições para acontecerem, não é? E, portanto, quando alguém se porta mal, não é porque se criaram condições para que ela se portasse mal, não é? Uhum. Então, a minha filosofia de vida é, quando alguém faz alguma asneira ou coisa parecida, o que eu procuro fazer para mim e aconselho as pessoas a fazerem é procurar compreender o porquê, não é? Então, quando a pessoa compreende o porquê, não precisa nem sequer de perdoar. Porque essa questão de perdoar, para mim, é uma coisa um bocado esquisita, não é? Porque a pessoa perdoa formalmente, mas... A própria palavra perdão é muito interessante. No seu sentido profundo, eu acho que faz sentido. Eu gosto da definição de perdão da Madre Teresa. Ela dizia, quando perdoas uma pessoa, pensas que estás a libertar essa pessoa, mas estás-te a libertar a ti. Né? Certo, mas... Acho isso muito interessante, como um desprendimento de alguma coisa que a pessoa entendeu que foi errada. Né? Sim, mas eu pessoalmente, com o devido respeito por essa opinião, eu vou mais longe, ou penso ir mais longe, não é? Porque, aliás, não será por acaso que a Madre Teresa de Calcutá morreu de cancro, não é? Portanto... Achas que foi por causa do perdão, ou dela não ter perdão, ou não conseguir perdoar? Ou... Não, quer dizer, lá está, ela não estava em harmonia, portanto, uma coisa é perdoar, mas ficar ressabiado, né? A pessoa perdoa, a pessoa perdoa formalmente, mas no fundo ela não perdoou, né? Talvez. A minha filosofia é o oposto. A minha filosofia é compreender. A partir do momento que tu compreendes, tu nem precisas perdoar-te, até que está à vontade de rir. Olha, coitado, ou ficas com pena da pessoa, olha, coitado, pá, não entendo mais, não compreende, etc, etc. Né? Então... Sim, eu entendo. É uma visão, uma visão um bocadinho diferente, é uma perspectiva um bocadinho diferente. Ok. Mas portanto, penso que devemos, acima de tudo, pronto, agradecer e compreendermos. E em relação à tua vida, a ti próprio, porque é que tu achas que tu és um caso de sucesso? Em que tu achas que tu és um caso de sucesso? Pronto, eu considero que sou um caso de sucesso a tratar problemas de saúde, né? E orientar pessoas, porque, por exemplo, ainda isso acontece quase todos os dias. Um dos casos mais recentes, um senhor que veio cá, que estava com hérnia discal entre L5 e estava, segundo ele contou, estava a fazer tratamento durante 3 semanas seguidas, diariamente, com dores contínuas, e as dores, pronto, pouco abrandaram, né? Veio uma única sessão, desapareceu até hoje. Curiosamente, aconteceu uma coisa super curiosa. Ele tinha marcado uma consulta para a sexta-feira passada, entretanto, por razões profissionais, não pôde vir, e eu, por lapso, não anotei na agenda e, portanto, não reparei que ele voltou. Hoje é que dei conta, telefonei e ele está ótimo e marcou agora só daqui passado 15 dias. Não, está ok. Então, enquanto terapeuta, em relação às outras pessoas, né, tu és um caso de sucesso, claro, porque és eficaz na terapia e sabes o que é que estás a fazer e as pessoas têm resultados. Okay? Isso é espetacular.
E em relação a ti, a nível pessoal, em que é que tu te consideras uma pessoa bem-sucedida? A teu nível, a nível pessoal. Sim, a nível pessoal, considero-me bem-sucedido a nível da saúde, né? Portanto, porque eu também todos os dias procuro corrigir-me, embora todos os dias faça erros de saúde, né? É muito frequente deitar-me fora de horas, etc. Uhum. Mas faço um esforço titânico para me corrigir, né? Deixaste de ser aquela florzinha de estufa que eras quando eras criança, não? Agora és resistente. Sim, de certa forma, acabo por ser mais resistente agora, que tenho menos, enfim, relativamente menos energia, etc. Né? Ok. Acabo por conseguir mais energia, pronto, uma das coisas que até inclusive falámos ontem lá no Coliseu, em relação à questão do entusiasmo, né? Quer dizer, o entusiasmo, de certa forma, traz-nos energia. E eu lembro-me aconteceu isso mais que uma vez. O professor Kikuchi, que faleceu este ano, em 4 de abril de 2019, lembro dele me telefonar. Uma ocasião, eu estava dentro do meu carro, aqui no Porto, e eu estava cheio de frio, estava com sobretudo, etc. E ele telefona-me, eu começo a falar com ele, e esta vez eu tive de tirar o casaco e o sobretudo, que eu estava a suar. Não é? Porque estavas entusiasmado, né? O Estava entusiasmo faz isso. entusiasmado, não é? É muito Então, interessante. Isso é muito porreiro. O o entusiasmo entusiasmo dá energia. dá saúde, né? Dá muita Dá saúde. saúde, dá É um saúde. espetáculo. E falando de entusiasmo, e vê-se pela tua expressão que estás entusiasmado, né? Porque eu sei, e o que te entusiasma, e o que tu dizes, normalmente toda a gente é as perspectivas de futuro, o que é que nós vamos realizar, a visão que nós temos e o que é que nós estamos a fazer. E então abre-se horizontes à nossa frente e isso traz-nos entusiasmo. Sim. Especificamente para ti, qual é a visão que tu tens, o que é que vais construir, o que é que estás a construir e vais realizar no teu futuro próximo? Pronto. Eu tomei uma decisão há cerca de um mês atrás de me tornar milionário. Eu através da Leiconet, tive acesso a um livro, à existência de um livro, né, sobre Mente Milionária, do T. Harv Eker. Né? Portanto, eu li esse livro e foi durante a leitura desse livro que eu tomei essa decisão. Porque eu sempre quis fundar uma escola, dar cursos, etc., sobre a arte da pessoa se curar, né? Portanto, não na perspectiva de terapia, mas na perspectiva de autoeducação, né? Da pessoa, ela própria, aprender a ter hábitos saudáveis, etc., né? Mas, por diversas razões, não consegui apanhar o jeito e ganhar dinheiro que se visse tratando pessoas, etc. Né? Ok, impecável. E para ti ser milionário é o quê? Para mim, ser milionário, em primeiro lugar, é ser milionário no sentido da saúde. Portanto, eu considero, e o professor Kikuchi falava de uma coisa que eu considero assim, muito importante, que ele dizia que os 3 principais dramas da humanidade são doença, miséria e guerra. Né? Então, o meu sonho é trabalhar no sentido de, não é eliminar, porque isso é eliminável, mas no sentido de colmatar o mais possível esses 3 dramas da humanidade. Portanto, em vez da doença, a pessoa ser o mais saudável possível, em vez da miséria, ser o mais próspera e o mais rica possível, mesmo em termos financeiros, e a nível em vez de guerra, saber relacionar-se. Eu considero que, e isso é fácil de comprovar, embora nós normalmente não tenhamos consciência disso, o relacionamento é a chave de tudo. O professor Kikuchi dizia que o coração é o foco. Isso dito assim, dessa maneira, e olhando apenas para a palavra, parece que não diz nada, né? Mas se entendermos isso na sua forma profunda, e é tremendamente profundo, porque o coração, inclusive, está entre a cabeça e a parte inferior do corpo. Né? O coração é o eixo, né? O coração leva o sangue a todas as partes do corpo. E não existe nada no universo sem relacionamento. Né? Portanto, o próprio eletrão e o próton estão interligados um ao outro. Né? Tu e eu, neste momento, estamos aqui a fazer uma slot através de meios tecnológicos, etc. Então, é preciso as 3 partes são indispensáveis.
É preciso Ok, impecável. yang e o resto. Tens alguma forma em que possas corporizar, ou tens alguma ideia como é que tu vais corporizar esse teu objetivo? Para ti ser milionário é estas três coisas: é a paz, paz no sentido dos relacionamentos significativos, Saudáveis. da abundância material, Sim. E da saúde, não é? Sim. Pronto, eu entendo que, pronto, em termos materiais e físicos, portanto, a minha ideia é conseguir, através do Econet, gerar um rendimento passivo daqui a uns anos, portanto, que se veja, não é? Que já vão recebendo, embora neste momento seja, do meu ponto de vista, muito pouco, não é? Pronto, mas ir aumentando progressivamente para que eu depois possa aplicar isso, para que possa, sei lá, ter mais formações e melhores formações, não digo melhor, mas mais formações, não é? Para poder usar os meios tecnológicos ao dispor, não é? E poder mudar o mindset das pessoas, porque no fundo é isso. O cerne da questão é a consciência, não é? Pronto, um dos métodos que eu aprendi de cura foi o método corpo-espelho, né? E nesse método corpo-espelho, a filosofia que está por trás desse método é que toda a doença começa na consciência. Mas eu digo, mas não é a doença, é tudo, não é? Na realidade, o que estás a dizer é que a guerra ou os relacionamentos significativos e positivos começam na consciência, a miséria ou a abundância começam Claro. A saúde e a doença começam na consciência. Claro. Isso é muito interessante o que estás a dizer. E assumes, ou é verdade que tu assumes como teu papel no mundo elevar a tua própria consciência, a consciência das pessoas à tua volta, para que cada pessoa, não só tu, mas as pessoas à tua volta, possam assumir esses três pilares da forma positiva, a da abundância, da saúde e dos relacionamentos significativos. Se bem entendi, é um bocado, para ti, o que significa ser milionário é isso, é um milionário não só de dinheiro, não é? Sim. Tu tens isso como objetivo da tua carreira, ou o teu objetivo de carreira passa por outra coisa? Não, eu tenho, portanto, o meu objetivo maior está relacionado com a questão da saúde, porque eu considero que a saúde é a base, não é? É a base. A pessoa sem saúde não consegue trabalhar, a pessoa sem saúde não consegue relacionar-se devidamente, etc. Nada faz sentido se a pessoa não tiver saúde. Evidentemente, quando a pessoa tem saúde, embora nem se dê conta disso, pode ser muito importante ter muito dinheiro, pode ser muito importante ter gozar muito prazer e tal, mas ela só consegue isso se tiver saúde para gozar. Né? Portanto, isso é a base, né? Então eu quero ser lembrado para a posteridade como o milionário da humanidade, porque quero, de facto, contribuir positivamente para a elevação da consciência da humanidade no sentido mais alto possível e não naquele sentido intelectual miserável, parcial, né? Portanto, cartesiano, de reduzir a coisa apenas a um aspecto. E pior do que isso, fazer guerra para todo o mundo, dizendo que isso é que está certo e tudo o resto está errado. Ok. Ótimo. Então, Manuel, muito obrigado por este bocadinho. Okay? A nossa conversa foi muito, muito interessante. E, pessoal, nesta edição do Livewire falámos do processo de sucesso do Manuel Moreira, como é que ele foi de uma criança num ambiente rural, engenheiro eletrotécnico, professor de matemática, para a seguir estudar acupuntura e macrobiótica, abrir um restaurante macrobiótico e hoje dedicar-se às terapias não convencionais, terapias alternativas, com muito sucesso. E como é que uma pessoa nessas circunstâncias, com esse caráter, tem esta visão elevada de elevar as consciências da humanidade, também na área financeira, também na área do dinheiro, não somente na parte da saúde, que é típica e óbvia de todas as pessoas que se dedicam às terapias. Portanto, também o Manuel Moreira tem esta missão, mas com um acrescento importante desta parte financeira, da parte material, também de criar abundância material para ele e para outras pessoas, e também da parte dos relacionamentos significativos, como ele disse, que também fazem parte desta tríade de bem-estar e de realização pessoal.
Não só, muito obrigado Manuel por este bocadinho aqui no nosso Livewire. Nós vemos então no nosso próximo episódio. Fiquem sempre atentos e vemos na próxima. Até sempre.